Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui na telinha de vocês para a gente falar de livro. E como vocês viram aí na capa, a gente vai falar de Uma Vida Pequena, da Hania e Ana Giara. Bom, eu comecei a ler esse livro, é da Galera Record, porque eu vi a menina chorando, como eu falei diversas vezes aqui. E todo mundo dizendo que era muito emocionante, sei que. Então, não, vou ler o livro, porque eu quero também entender o que é que as pessoas estão vendo. Porque, não sei se você notou, e eu espero que tenha notado, eu leio de tudo. Nem que seja para me criticar, mas eu leio. Apesar que eu vou parar com o hábito de fazer isso, mas eu leio. Veja, uma coisa que eu achei muito interessante desse livro é o Jude, que é um dos 4 amigos que é retratado nesse livro, ele é advogado. E as leis, assim que eu comecei a ler, eu via que as leis elas eram bem detalhadazinhas. E aí eu pensei, oxente, essa escritora é advogada? E esse é um adendo que eu quero colocar aqui, é claro. Todo mundo sabe que todo escritor, quando vai escrever um livro, ele estuda sobre aquilo que ele vai escrever, porque ele quer ter embasamento. E eu fiquei muito impressionada, até achei que a Hania, ela pudesse ser além de escritora, né, ela exercesse uma função nesse sentido aí. Eu fiquei bastante impressionada, só que não, é só pesquisa mesmo de campo que ela fez para escrever esse livro. E como todo mundo sabe, esse livro ele fala sobre 4 amigos. E aí eu vou falar um pouquinho desses 4 amigos, por quê? Quem diga, quem tenha visto que o livro é triste. Mas eu vi pontos aqui que é minha opinião, como vocês viram aí na capa desse vídeo. Eu espero que não ofenda vocês, porque tem isso, né? A gente não pode dizer muita coisa que ofende todo mundo. Mas veja, aqui nós temos 4 amigos. E aí eu fui observando a amizade desses 4 amigos no decorrer da história. O William é aquele amigo que eu acho que todo mundo merecia ter na vida, sabe? Não pelo finalzinho lá, mas pelo o arrastar. Eles se conheceram na faculdade e foram até a idade adulta juntos. A idade adulta mesmo, a idade madura, pós 50 anos, todo mundo junto. E eu percebi que o William era de uma devoção, de uma lealdade, que ele não precisava que o Jude contasse a vida dele para que ele fosse amigo, para que ele o defendesse. Ele era amigo dele independente das escolhas do Jude, para a vida do Jude. O que é muito normal, sabe? Porque as minhas escolhas para a minha vida são minhas. E se você quer ser meu amigo, por que criticar as minhas escolhas, sabe? Se você quer ser só meu amigo, e só não, né? Se você quer ser meu amigo, por que as minhas escolhas te afetariam de alguma forma? E o William é esse tipo de gente, aquele amigo que mesmo que você não queira dizer nada, tipo, não tem aquele, eu escondo o cadáver para você. Eu acho que o William é esse tipo de amigo. O Malcolm, ele é uma pessoa que ele vai crescendo e você percebe o desenrolar dele na história e ele vai aparecendo e ele se importa com todo mundo, mas assim, ele não é tão presente quanto o William. No entanto, ele é um amigo que está presente na vida de todo mundo, querendo fazer o ela ali entre as pessoas. O JB já é aquele tipo de amigo invejoso, sabe? Ele quer estar perto de você, ele vive com você ali, você não tem o menor problema, você se chateia com ele. Só que ele teve uma fala nesse livro que ele faz assim, que ele diz o seguinte: por que eu era para estar melhor do que todo mundo? Entendeu? Todo mundo tá assim porque fulano tá assim, porque cicrano tá assim e eu tô desse jeito. Ele é aquele tipo de amigo que eu quero que você esteja bem, mas não melhor que eu. Foi isso que eu percebi no JB. Ele é meio que um invejoso, ele inveja o relacionamento dos outros, ele inveja a posição dos outros, mas ele tá ali junto. E o Jude? O Jude é nosso personagem principal. E talvez seja isso que todo mundo se sinta tão emocionado. O Jude é quem passa todos os traumas possíveis dentro desse livro. E volto a dizer, é isto que faz, eu imagino, as pessoas serem tão emocionadas, na verdade, se emocionarem tanto quando leem esse livro. Eu ainda diria mais que esse livro tem que ter uma classificação indicativa,
Porque acho que para ler esse livro tem que ter um pouquinho de maturidade, já que ele fala de desviver, já que ele fala de autoflagelação, de traumas, de abusos. Então, eu acho que se você não tem um preparo emocional para isso, ou se você já passa por situações assim, não é um livro que você deveria ler. Também acho que esse livro podia ser um livro objeto de estudo entre pessoas que estudam saúde mental das outras, sabe? Porque o Jude, eu acho que seria um ótimo objeto de estudo. E aí, tem algo nesse livro que me incomoda, com o próprio Jude também, porque ele é uma pessoa que passou por traumas enquanto criança, por traumas enquanto adolescência, e aí você vai descobrindo quais foram esses traumas no decorrer do livro. E aí, quando você descobre esses traumas, o Jude, ele já é uma pessoa bem-sucedida. Na verdade, o personagem Jude, ele é uma pessoa bem-sucedida. E algo que me incomoda nele é que ele não procurou terapia. Quando foi cogitado para ele o fazer, ele simplesmente não queria, ele é avesso à terapia. Não estou dizendo que quando você tem um trauma, a terapia resolve, mas eu acredito que ela tenha um papel que melhore, digamos assim, ela pode melhorar assim, a situação, sabe? Eu acho que nesse sentido eu fiquei incomodada com o livro. O livro, ele é muito descritivo, ele descreve muitas coisas e eu acho que é esse o termo mesmo, ele descreve muito, detalha muito e talvez eu acho que aí 784 páginas podia ser diminuído, sim, esse livro, mas quem sou eu? Não foi eu que escrevi, eu li porque eu quis, né? Eu acho que essa questão do Jude não querer ajuda foi o que mais me incomodou mesmo. Mas o livro, como a gente sabe, são traumas. Ah, na outra rede me disseram que eu tenho um coração peludo porque eu não chorei. Gente, os traumas do Jude, que o Jude vive aqui, não é normal, não é comum, mas a gente já ouviu pessoas dizer que passaram por isso, ou a gente assiste série de pessoas que passaram por isso, ou a gente assistiu no jornal pessoas que passaram por estes problemas. A questão é que foi só num personagem só, e aí ficou meio pesado. E esse personagem, ele não tinha suporte para aguentar tudo isso. Emocionalmente, mesmo sendo uma pessoa bem-sucedida, ele não tinha preparo emocional para passar por tudo isso e passou. Sabe o que parece que me incomoda nesse sentido? É isso, é porque ele passou por tudo isso. Ele hoje é uma pessoa bem-sucedida, mas se recusa a ir procurar ajuda, a conversar, a externar. A gente sabe que quando a gente tem amizade, mesmo que a gente não faça terapia, a gente quando conversa com um amigo da gente, parece que as coisas melhoram, né? Então, eu acho que faltou isso nesse livro, a coisa da terapia. Talvez, não fui eu que escrevi o livro, né? Mas talvez, se, vamos supor, lembrando que isso é uma ficção, vai que o Jude procurou uma terapia, talvez o desfecho desse livro não tivesse sido como foi. Pessoas doentes adoecem outras pessoas. Pessoas doentes, elas adoecem outras pessoas. E quando é uma pessoa doente, porque o trauma é uma doença, que se recusa a procurar ajuda, aí é que você vê a questão, todo mundo preocupado, todo mundo envolvido e a pessoa parece que não notou que talvez a vida pudesse ter sido de outra forma. Apesar de tudo isso que eu falei aqui, né, pouquinho, mas tudo isso que eu falei sobre esse livro, eu gostei. Eu gostei sim do livro, acho que só, né, essa questão do que é numa pessoa só, venci uma vida pequena. Eu só indicaria esse livro, como eu disse a vocês, a 18+, ou a pessoas que quisessem estudar a vida do Jude. Se você não é preparado emocionalmente, não leia. Mas me conta, vocês já leram? Quem já leu gostou? Se não gostou, faz aí qualquer comentário, né? E eu fico por aqui, né? Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.